Olá pessoal, meu nome é Luiz Lopes, sou professor do Cefet-MG e no último ano eu participei como membro do grupo de pesquisa Mulheres na Edição. Há mais ou menos uma década eu venho me dedicando à pesquisa da obra da Clarice Lispector, mas nesse último ano, em contato com os pesquisadores e com as discussões do campo dos estudos de gênero, eu acabei me aproximando de outros objetos. Eu já flertava um pouco com os estudos queer, eu acho uma área interessante, me interesso bastante pelas leituras e por alguns autores. E o trabalho que eu vou apresentar hoje é um texto que eu consegui escrever nesse último ano. O texto se intitula Inventário de Fantasmagorias, Homofobia e Memória em Pai Pai, de João Silvério e Trevisan. O texto é o resultado de uma interpretação desse romance do João Silvério Trevisan. Esse daqui é o romance Pai Pai, ele saiu pelo selo da Alfaguara. O João Silvério Trevisan é um intelectual importante no Brasil, de modo particular para o movimento LGBT. Ele é um dos fundadores do movimento LGBT, do grupo Somos, nos anos 70. Ele tem um livro muito importante chamado Devassos no Paraíso. Ele faz também algumas incursões pelo cinema, inclusive um dos filmes dele foi censurado nos anos 70. E ele tem uma produção significativa no campo da literatura. E em 2017 ele lança o Pai Pai. Esse livro, ele conta que ele escreveu num processo de adoecimento. Ele passa por um processo de depressão muito forte e durante esse processo de depressão a figura do pai recorrentemente volta à cabeça dele, a lembrança. Então ele decide escrever esse livro sobre o pai, um livro sobre o passado, um livro autobiográfico, mas um livro em que a figura do pai está muito presente. E então ele escreve como um modo de cura, como ele diz no romance. Ele escreve para ser curado dessa doença, ele narra para ser curado. É muito interessante o livro. Eu vou tentar seguir esses dois movimentos que eu faço no texto. No primeiro movimento, tentar falar dessa homofobia que aparece no campo privado, na relação familiar dele com o pai, mas que também pode ser lida no decorrer do romance como uma violência constitutiva da própria nação brasileira e de modo particular contra os sujeitos e indivíduos LGBTs. E depois eu falo um pouco sobre essa presença da memória no romance e como que a memória aparece como uma capacidade de reinvenção desse passado e, portanto, como uma possibilidade de esquecimento e também de cura, que é a própria proposta do livro, de certa maneira. Bom, tentando então falar sobre esses dois movimentos do romance, a presença da violência homofóbica e depois a questão da memória, eu gosto muito da abertura do romance do Trevisan. A primeira frase é a seguinte: tudo que meu pai me deu foi um espermatozoide. A frase é bem impactante e ela revela mais uma ausência desse pai do que uma presença na vida do Trevisan. Ainda na abertura do romance, num dos primeiros capítulos, há uma cena muito interessante para pensar como a homofobia está presente no romance. O Trevisan relata que quando criança ele está na cama com o pai dele e como quem descobre o mundo, né, como uma criança que está tateando ali o mundo e descobrindo as pessoas, os corpos e todos os objetos, ele toca no corpo do pai. Quando ele toca no corpo do pai, isso incomoda muito o pai dele. O pai fica extremamente irritado, violento, tira ele da cama. E essa primeira cena de violência é uma cena que vai voltar sempre
pro Trevisan, e a partir dela o escritor começa a fazer uma reflexão sobre essa violência que que ele sofre primeiro em relação ao pai. E é muito interessante porque, de alguma maneira, a reflexão que perpassa o texto é que essa homofobia do pai é uma aversão, sobretudo, em relação ao feminino. O pai ficava muito irritado do Trevisan, criança, de alguma maneira lembrar para ele o feminino, né? E tem um livro interessante do Daniel Borillo que eu uso um pouco nesse texto. É um livro chamado Homofobia, Crítica de um Conceito, em que o Borillo vai tentar explicar isso, né? Que dentre as possibilidades de se conceituar a homofobia, uma delas é pensar que a homofobia é uma aversão em relação ao feminino, né? Principalmente quando a gente está pensando a homofobia contra esse sujeito que é um sujeito gay. Então essa cena do Trevisan com o pai é uma cena bem emblemática, porque é uma cena que vai mostrar como que essa homofobia começa num espaço privado, né, nesse espaço familiar, no espaço da casa, como que o homossexual ele sofre uma primeira violência na própria casa, ao contrário de outras minorias. E é interessante como que o Trevisan vai mostrando que essa homofobia que começa no campo ou no espaço privado na verdade uma alegoria ou representa um microcosmo desse país, ou seja, como que essa homofobia inicialmente nesse espaço privado vai ganhando outras dimensões e vai mostrando, na verdade, uma violência constitutiva da nação brasileira e, de modo especial, uma violência contra esses indivíduos LGBTs. Ao mesmo tempo que o romance fala dessa homofobia e mostra toda essa violência contra o sujeito gay, o livro também é um livro sobre memória, ou seja, uma tentativa do Trevisan de contar um pouco no modelo benjaminiano uma história a contrapelo. É uma história particular, escovar essa história dele a contrapelo, mostrando fatos talvez que pudessem parecer menores dentro de um outro prisma, mas como que também essa história particular, de certa maneira, ela não deixa de ser uma história coletiva de todos esses gays que viveram num determinado regime histórico como o do Trevisan. Então me parece que o Trevisan faz é ter um olhar meio que arqueológico sobre esse passado dele, ou seja, um olhar que vai tentar se situar nos refugos, nos resíduos, nos restos, e um olhar também que vai permitir não só lembrar, que seria esse olhar do arqueólogo, mas também vai ser um olhar que permite a anamnese, né? Ou seja, uma lembrança que é imprecisa também, essa ideia de uma lembrança imprecisa, de alguma coisa que vai sendo construído no momento que está sendo narrada, muito recorrente no livro. E aí, se tudo que o pai do Trevisan deu para ele foi um espermatozoide, um outro aspecto muito importante no livro é a presença do feminino, a presença da mãe, da figura materna do Trevisan. Porque ele fala que a arte salvou ele, a literatura, a música é que salva ele dessa violência, dessa homofobia, que é tão recorrente na vida dele. E me parece que é a mãe que dá essa chave da arte para ele, né? Se o pai dá esse espermatozoide, a mãe dá aquilo que vai salvar, que seria a literatura e que seria essa possibilidade de fabular, de reinventar uma outra realidade, né? Uma realidade menos dura e menos violenta. E nesse sentido, eu tento ler o livro como um livro que
que engendra uma certa política da imaginação, né? Não se trata apenas de um livro que rememora essa violência, mas um livro também que vai criando outros finais alternativos, ou seja, um livro que é político a partir do processo da imaginação. Nesse sentido, é muito interessante o capítulo final. Eu vou ler para vocês esse capítulo. É um capítulo que fica claro como essa memória é uma memória que está muito centrada na invenção. O capítulo se chama Quem Interessar Possa. Ele fala: meu pai existiu, me deu um espermatozoide. Meu pai me deu esse começo. Digamos que me deixou marcas para não esquecer. Meu pai não gostava de passarinhos presos em gaiola. Soltava todos que podia, e mesmo quando não podia. Não peço que compreendam. Eu próprio nunca compreendi. Meu pai existiu. Meu pai me deu um espermatozoide. E assim eu gerei um pai. Eu adoro esse final porque é um final que tem de alguma maneira uma redenção pela imanência, pela própria literatura, mas a figura do pai, que em vários momentos é construída como uma figura muito violenta, como uma figura homofóbica, aqui ela aparece como uma possibilidade de uma figura reinventada, ou seja, nesse título Pai, Pai, a gente tem dois pais. A gente tem esse pai que está perdido no passado, um pai que não se que o escritor jamais poderia recuperar, mas existe também esse pai da imaginação, esse pai que ele reinventa, esse pai que ele cria e que ele cria para se curar, que ele cria para esquecer, e que ele passa de certa maneira a dominar, né? Ele inverte um pouco a partir da narrativa esse poder que o pai tinha sobre ele, e ele fala que ele gerou esse pai, né? E nesse sentido que eu acho interessante como o processo de memória no livro, de certa maneira, é uma possibilidade de reinvenção e uma possibilidade de escrever essa história estabelecendo outros sentidos para ela, e pensando em finais alternativos.